Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar do Dom Quixote Mineiro, Dom Quixote das Minas Gerais, que é o Geraldo Viramundo. Nós vamos comemorar então 100 anos, do nascimento do Fernando Sabino, que nos deixou em 2004. E nós falamos do grande Mentecapto, que começou a ser escrito antes do encontro marcado, só depois do encontro marcado, uns 20 anos depois que ele foi concluir. E em 79 ele publicou o Grande Mentecapto, virou filme, tem uma adaptação em cinema. O Grande Mentecapto é aquela figura do Quixote, do cara assim, sincerão, o cara que sempre está meio afastado da realidade, tem um mundo próprio, E eu já fiz recentemente um vídeo sobre o Dom Quixote, justamente porque eu comecei a ler e disse, não, tem que ler mais sobre o Dom Quixote, Li umas adaptações, claro que ler o Dom Quixote original dá trabalho, muita informação, muitos volumes, mas a gente tem uma história básica e a gente vê realmente que é uma paródia do Dom Quixote, em que mostra até a forma de narrativa, a forma como ele apresenta os capítulos, faz um resumo dos capítulos, E a gente tem um romance de formação também, porque a gente, nem igual ao conto marcado, a gente tem o Geraldo Viramundo, que a gente não sabe se realmente é esse o nome dele, porque tem vários nomes aqui, Geraldo Boaventura, tem até aqui uma lista de nomes possíveis, porque o narrador vai falar assim, ele fez uma pesquisa aqui sobre o nosso protagonista, com os nomes, onde ele foi, que lembram muito aquela forma de narrativa do Dom Quixote, em que o narrador tem algumas dúvidas, vai consultar os manuscritos, vai ver o que falam sobre ele, Então, eu ouvi uma história aí de um Viramundo, E o Grande Mentecapto seria isso, é um cidadão que ele tem uma visão de mundo, que as outras pessoas vai soar estranho, Então ele fala sempre que ele pensa, então não pode falar sempre que pensa, E ele é muito corajoso, ele faz as coisas na audácia, mas uma audácia sem um lado malévolo, sem maquiavélico. Ele é um cara corajoso, Igual, por exemplo, a cena do trem. A cena do trem ele faz lá uma aposta junto com as crianças, que ele vai parar o trem, porque lá na cidade, Rio Acima, não tinha uma estação de trem, E aí o trem passava direto. E aí um dia ele chegou lá na estrada e ficou lá e o trem parou, É claro que depois vai ter resultados trágicos, porque outros garotos, um garoto menor vai tentar fazer isso e vai morrer num acidente de trem. Mas vai mostrar que ele é corajoso, Tipo assim, uma pessoa sensata ficaria na frente de um trem, Mas ele mostra-se desde cedo, E é isso, gente, depois ele vai andar pelo mundo, Então ele vai contar aqui justamente essas aventuras, Os possíveis passos que ele seguiu, pelo interior de Minas, Então de repente ele vai começar aqui, a gente vai fazer aqui um levantamento dos nomes, que ele foi conhecido ao longo de toda Minas Gerais. Então tá aqui, é o Geraldo Viramundo, é o Geraldo Giramundo, é o Rola Mundo, o Geraldo Acabamundo, é Geraldo Vila Rica, Geraldo Carneiro, Geraldo Capelinha, Geraldo Passa Quatro, Geraldo Ziraldo, fazendo a ironia com o cartunista, o Ziraldo, Geraldo Merdakovski, paródia com Mayakovsky, Geraldo Ladainha, Geraldo Capítulo, Geraldo Trindade, Geraldo Eucaristia, Geraldo Pé na Cova, Então ele vai fazendo aqui, a forma como ele narra o personagem mostra um certo interesse mesmo pela pessoa do personagem e ao mesmo tempo a avacalhação total, Ou seja, a ironia total, fazendo comédia mesmo, Geraldo Cuba, Geraldo Meca, Geraldo Eira, Geraldo Beira, Geraldo Saíra Nebeira, Geraldo Tremebundo. Então ele vai fazendo aqui. É como se ele fosse um biógrafo resgatando os causos, os causos do interior de Minas que contam sobre o cidadão. Mas será que todos esses causos falam da mesma pessoa? Será que existiu mesmo esse Geraldo Viramundo? Ou são várias lendas que eles unificaram na pessoa só? Então ele vai mostrando esses casos, e tem cenas hiláricas, por exemplo, que ele vai em Barbacena e lá tem os biístas, e tem os bonifacistas. Eles ficam brigando de acordo com a rua, de acordo com o boteco que o pessoal fica frequentando. Que lembra bem aquelas brigas políticas que tem lá no Gulliver, Vamos reler em breve o Gulliver, que tem as brigas assim, pessoal, um coloca o ovo de um jeito, outro coloca o ovo de outro, e aí tem brigas partidárias, assim, cismas partidários. E aqui é a mesma coisa. Lá, aí eles tentam lançar, o pessoal lá tenta lançar o Viramundo como se fosse um candidato que vai ser contra o candidato oficial e vai unificar os biístas e os bonifacistas, Só que aí na hora que ele está lá discursando, e discussão, o debate lá pequenas os trava-línguas, assim, umas perguntas, quem cai em pé e corre deitado, umas coisas assim, faz as perguntas assim. Tem pé nem cabeça a história. Só que aí descobre que ele não serviu o exército, Aí alguém descobre lá que ele não esteja preso, o senhor não serviu o exército. E aí ele é levado para o batalhão,
de militar para servir o exército. E outra cena também engraçadíssima, porque ele não entende nada daquela vida militar, ele é totalmente espontâneo, ele não consegue seguir as hierarquias, e ele fica lá conversando sozinho com o cavalo, né? E aí tem lá o Batatinhas, o Capitão Batatinhas, né? Muito engraçado também. E ele essas aventuras dele, né? Porque o cara fica conversando com o cavalo e ele convence as pessoas que ele está conversando com o cavalo, né? E que o cavalo sabe segredos lá. Então, assim, as cenas que ele vai narrando, né? Ele vai narrando aqui as cenas, por exemplo, das cenas da ordem, né? Ordem unida, de cavalaria, simulação de batalha, né? E ele vai narrando até em espanhol, né? Eu peço licença para ele narrar em espanhol, porque a cena é tão quixotesca, né? Que é melhor, né? E é claro que depois ele traduz. Então ele coloca trechos em espanhol justamente para ironizar. Para os leitores menos versados no idioma de Dom Miguel, né? No caso aqui o Miguel Cervantes, apresenta abaixo a versão para o português. Então ele coloca toda uma parte aqui em espanhol justamente para mostrar o inusitado, né? Do Viramundo lá servindo no exército, né? Então tem cenas engraçadíssimas, né? De ele né? Antes dessa confusão ir para o exército, ele em Barbacena, né? Que é conhecido por ter tido instituições para tratamento de loucura, né? Métodos não muito aceitáveis hoje em dia, né? Então ele é internado nesse sanatório em Barbacena e aí ele se passa por médico, né? Ele se passa por médico, simula ser um médico para poder o cara tá lá por trás dele. E aí ele fala com o outro que é louco, né? Não, aquele cara lá, aquele, né, cidadão lá, parece que ele cortou as roseiras do cara lá e o cara foi atrás dele. Mas aí ele consegue, ele chega lá e fala com toda autoridade junto dos outros médicos, né? Fantasiado de médico, assim, e eles esquecem que ele é louco, mas ele é um dos, né, chamado de louco, só que ele é o mais são ali, né? Lembra o Estranho do Ninho, né? Tem um filme assim também, o cidadão, ele é preso lá, né? Levado para o psiquiátrico, né? Serviço psiquiátrico, mas na verdade ele se mostra mais lúcido do que muitos ali. Então acontece isso também. Então ele passa por essas aventuras, acontecem as coisas mais inusitadas, ele mexe com política, né? Aí conhece lá filho de político. Então, assim, vale ler, né? Não tem graça resumir o livro, mas é interessante ler antes o Quixote para ver as paródias que ele faz, né? A forma que ele descreve, a forma como o narrador descreve a história. Você fica o tempo todo lembrando que isso aqui é uma narrativa possível que aconteceu. Possivelmente aconteceu isso, né? Porque o narrador também não sabe tudo, né? O narrador é como se alguém fosse coletando essas informações para montar essa narrativa, assim como é o Don Quixote. O Don Quixote está lá na cena, lá na briga, lá qualquer, e aí ele interrompe, não tem esse manuscrito. Aí depois ele volta, esse manuscrito foi traduzido do árabe, conseguimos um tradutor, e aí, né? E ele vai sempre cortando a narrativa do melhor, né? Fazem muito isso no folhetim, né? Na hora que está naquela cena assim que vai sobreviver ou não o protagonista, aí eles cortam, aguarde o próximo capítulo. Não é isso? Não tem? O folhetim tem isso. Que é uma forma de você manter a leitura, né? A Sherazade, lá nos Mil e Uma Noites, mesma coisa. Ela não conclui a história, ela faz uma subnarrativa daquela história, depois é que ela vai concluir a história e começa outra história, não é isso? Que é uma forma de manter a leitura e ela não morrer, né? Se você lê Mil e Uma Noites, você sabe que isso é uma estratégia da Sherazade para não morrer, né? Ela vai manter o sultão sempre interessado, vou manter essa mulher viva, porque ela vai contar o final da história. Só que ela não termina a história, já começa outra, né? E dentro de um termo já tem o começo de outra. Você sabe a história disso aqui? Então é a mesma coisa. Então, a estrutura de narração do Don Quixote é a mesma aqui no Grande Mentecapto. Ou seja, você tem uma história, uma aventura. Mas essa aventura me lembrou aquela aventura. Você sabe daquela aventura? Aí ele conta outra aventura. Aí, em vez de concluir essa aqui, mas você sabe que quando ele foi tentar ser candidato, ele foi preso para ir para os militares lá, serviu o exército, né? Esse né? Está fugindo do exército, né? Alguém descobriu que ele não foi para o exército, e você não pode ser candidato se você não cumprir as suas obrigações militares, aí arrastam para o exército. Então, interessante que ele vai fazendo aqui, o Fernando Sabino vai fazendo um mapeamento de Minas Gerais, né? Minas Gerais é muito diverso, né? Você tem a Minas Gerais mais para o sul, mais paulista, depois a mais carioca, né? Juiz de Fora. Você tem aquela Minas Gerais bem do norte, né? Jequitinhonha, aquela Minas Gerais, e a Minas Gerais, Jequitinhonha dos Grandes Sertões, né? Grandes Sertões Veredas, que é a parte ali com a Bahia. Então tem o Grande Sertão Veredas justamente aí, esse espaço é recuperado pelo Guimarães Rosa, né? Na ficção do Guimarães Rosa, que é aquele universo do sertão é perigoso. Então, ou seja, Minas Gerais são várias, né? Você vai para o Triângulo ali, você tem Uberlândia, Uberaba, criação de gado, né? As fazendas de cafés, né? Naquela região ali com Goiás. Então, é impressionante como é que a quantidade, né? A diversidade, né? Você vê Minas Gerais é o tamanho da França, né? Então, praticamente, Minas Gerais é um estado do tamanho da França. Então, imagina a França, a riqueza cultural que tem ali, né?
Imagina Minas Gerais. Então, Minas Gerais você tem 5, 6 regiões culturais, né? É um estado muito grande, né? A vastidão de Minas Gerais, né? A gente mineiro não conhece tudo. E aqui ele vai fazendo justamente ele andar, né? Por Minas Gerais, né? Os locais que ele vai, né? Então ele vai acompanhando por onde ele passou em Minas Gerais, né? Onde é que o Geraldo Viramundo foi, né? Aí vai falando, em Itaúna, né? Em Itajubá, em Ponte Nova, em Brejo das Almas, em Sabará, em São Lourenço, em Januária, em Monte Santo, em Três Corações, em Araxá, em Vila do Príncipe, em Caratinga, em Carmo de Minas, em Ubai, em Nova Lima, em Passa Quatro, em Mar de Espanha, em Pedro Leopoldo, em Passos, em Pirapora, em Poços de Caldas, em Pará de Minas, em Paracatu, em Formiga, em Sete Lagoas, em Araguari, em Uberlândia, em Varginha, em Carangola, Baeté, em Alfenas, Baependi, Barão de Cocais, Caeté, Belo Vale, Boa Esperança, Morada Nova, Divinópolis, Pitangui, Bom Despacho, Lavras, Ouro Fino, Viçosa, em toda parte. Então ele vai fazendo, né, justamente lembrando as principais cidades mineiras, né? E a história vai indo. Então a história assim que a gente nem sabe, né? E aí a história vai indo até BH, né? Então BH que ele chega, Viramundo em Belo Horizonte, entre retirantes, mulheres, doidos e mendigos, e cumpre o seu destino, né? Que aí lembra muito aquelas cenas que tem lá no a gente vai ler o do Furacão, né? Do Roberto Drummond, que é essas cenas de retirantes chegando, né? Inclusive a cena inicial da festa também, a outra momento que a gente vai ler, que vai mostrar justamente ali, né? A chegada dos retirantes, né, em BH, a pobreza, né, o êxodo rural, né, a gente chama de êxodo rural, ali no final da Segunda Guerra Mundial, em que o campo se esvaziou e encheu a cidade. Então ele vai mostrar justamente essa pobreza que tinha a cidade dos mendigos, né, os mendigos debaixo dos viadutos, cena que aparece também no Encontro Marcado, né, você faz referência a isso. E ele vai mostrar como o Geraldo Viramundo se identifica, né, justamente com os menos favorecidos, com os despossuídos, né, os pobres da vida. Né, então é essa. E faz referência que ele faz, ele coloca aqui os colegas, né, o que a gente viu lá em Encontro Marcado, né, o Dr. Pellegrino, e faz referência ao Oswald de Andrade, né, a forma como o Oswald de Andrade coloca e tira personagens dos livros, então é que ele expulsa personagens do livro. Então você fica o tempo todo lembrando que você está lendo uma obra literária, né? Você não vai levar a sério, né? Até porque. Mas por outro lado também não é totalmente cômico, né? Porque ele faz altas críticas, né, sociais, né? Justamente a forma como é tratada essas questões sociais, né? Então, no final você tem essa cena em BH do Viramundo como se fosse um líder meio Antônio Conselheiro, né? Aquela imagem do Viramundo, né? Um homem assim quixotesco, né, lutando pelos despossuídos, né? Então lembra um pouco a figura. No final tem aquela figura que a gente vê, né, do sertão lá do Euclides da Cunha, né, justamente do final de Canudos, né, no final do século XIX que teve, né, um exército foi lá e fez um massacre lá. Então essa imagem que a gente tem, né, do final da vida das peregrinações, aventuras e desventuras, né, do grande Mentecapto, né, para lembrar lá o Dom Quixote, né, a Cavaleiro da Triste Figura, né? E aqui é a figura do Mentecapto, ok? Fica a dica, vamos lembrar então 100 anos do Fernando Sabino e vamos continuar a nossa releitura do Encontro Marcado, né? Menino no Espelho, vamos ler alguns contos, então essa é a dica aqui de leitura. Não vou falar mais do enredo para não perder a graça, né? Não ficar resumindo o livro aqui, não, porque o legal é ler o livro, né? Não é saber o que é resumo de vestibular, só fica lendo resumo de vestibular. Na verdade, vá ler o livro, sente ler o livro, saber que ler um pouco do Don Quixote para você pegar as referências, as pegadinhas, as paródias, né? É legal quando um livro parodia outro, é bom você ler o livro original para você ver no que o autor está recriando a obra, né? Isso aqui ele está recriando, é como se o Don Quixote viesse para Minas Gerais, em vez da Espanha do século XVII, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de ler, reler e compartilhar.